Por favor, se coloque de pé, pegue na sua mão a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, livro da criação de todas as coisas, livro que escreveu Moisés, livro do Gênesis, capítulo de número 11, Gênesis, capítulo de número 11, abra o seu coração, abra os seus, a Bíblia diz, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se você veio, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é ouvir, não é, do que falar, é mais sábio. E agora nós iremos ouvir a palavra de Deus. E antes de pregar a palavra de Deus, eu também quero me proteger em Jesus, porque eu não sou bobo nem nada. Gênesis 11, eu quero dizer que o homem falha, o homem peca, o homem erra, o homem tropeça. Mas a palavra de Deus diz sobre ela mesma: seca-se a flor e cai a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você e eu, talvez venhamos a morrer, a morte física, sermos enterrados, talvez os seus bisnetos, se houver tempo para isso, não se lembrem do seu nome, talvez você está aqui, não lembra do nome do seu tataravô, sabe por quê? Porque ele passou, mas o nome de Jesus permanece para sempre. Eu e você seremos esquecidos e devemos ser esquecidos, porque João Batista diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Então, você está olhando para um homem que é exatamente igual a você, mas quando eu estiver lendo a palavra de Deus e pregando para você, a palavra de Deus é perfeita e é a palavra do próprio Deus. Então você vai ter o privilégio hoje de ouvir a voz de Deus. E quando eu falo isso, não é a voz do homem, eu. Mas pastor, você está falando que você é Deus? Não, meu Deus, totalmente ao contrário. Mas é a palavra do nosso Deus. Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante. Leia com atenção comigo a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e somente uma maneira de falar. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e habitaram eles ali. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos, queimemo-los bem, porque os tijolos nos servirão de pedra e o betume de argamassa. Eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, para que assim tornemos o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que este povo é um, todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles desejarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora, Gênesis capítulo 12, versículo 1 também. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as esposas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou ali a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para a direção do Neguebe. Pode se sentar em nome de Jesus. Para você que tem acesso à internet, essa mensagem de hoje vai estar disponível ainda hoje ou no máximo amanhã. Para aqueles que têm internet, pode acessar o nosso site. Preste atenção, irmão. O início de todas as coisas, o livro do Gênesis nos ensina que se eu quero saber, se eu quero aprender qual é o plano original de Deus, qual é a ideia original de Deus, eu devo ir onde Deus começou as coisas, amém? Aprenda isso. Onde Deus começa as coisas, é lá que eu devo ir. Na origem, onde tudo começou, e o livro de Gênesis é exatamente isso. Eu quero falar hoje sobre a vontade de Deus e a força dos homens. E antes de eu dizer algo sobre a vontade de Deus e a força dos homens, eu quero fazer algumas colocações com algumas frases. Preste atenção, e eu vou embasar elas aqui. A vontade dos homens é forte. A vontade dos homens constrói coisas. A vontade dos homens organiza as coisas. A vontade dos homens está ligada ao coração do próprio homem. A vontade de Deus é suprema. A vontade de Deus é soberana. E a vontade de Deus cumpre uma finalidade: que todos nós venhamos a adorar o único que é digno de ser adorado. Isso é, o próprio Deus que criou todas as coisas. Amém? Em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9, interessante que nós estamos no capítulo 11 de Gênesis, do 1 ao 9, e também estamos no capítulo 12 de Gênesis, do 1 ao 9. Então tem alguma semelhança aqui, é muito interessante isso. Eu quero falar primeiro dos planos dos homens. Preste muita atenção hoje. E medite comigo na sua Bíblia, que nós vamos lê-la. A Bíblia diz aqui, nos primeiros 9 versículos de Gênesis 11, que os homens se juntaram. Que os homens se juntaram, porque eles só tinham uma língua, só havia uma maneira de se falar. Então era muito fácil se juntar e muito fácil se organizar. Logo depois, depois que eles se juntaram, eles se organizaram, e logo depois surge um plano, surge uma ideia. Qual era a ideia? Eles dizem: vinde, ou em algumas traduções, eia, vamos construir, vamos edificar. Vamos construir, e alguém disse talvez, mas nós vamos construir o quê? Vamos construir uma torre, vamos construir um prédio gigante, tão grande, seja a sua altura, que nós, os homens, vamos passar a ser admirados. O nosso nome vai ser conhecido. O nosso nome vai se tornar célebre, ou seja, nós seremos
celebridades. A palavra celebridade, a raiz é ser célebre, famoso. E alguém talvez perguntou, mas com que nós faremos isso? Vamos fazer tijolos. Vamos queimar tijolos. E vamos pegar o betume, que é um tipo de piche, e vamos fazer o betume de argamassa ou de cimento. E vamos começar a nos organizar aqui, e vamos começar a construir essa torre. Não vamos nos espalhar pelo mundo, preste atenção em tudo que eu estiver dizendo. Não vamos nos espalhar para longe daqui, vamos ficar aqui. Aqui é bom. A planície do Sinar é um lugar ótimo para se construir, ela é plana, deve haver rios, deve haver todo tipo de coisa, e nós iremos construir uma grande cidade, e uma grande torre aqui no meio, e o nosso nome será conhecido, nós seremos célebres, nós não seremos mais espalhados pela terra, e isso vai ser muito bom. E a Bíblia diz que o homem se organizou, que o homem combinou, que o homem construiu, que o homem fez vários tipos de ajuntamentos ali, ou seja, foi a primeira vez que o homem começa a se organizar. Deviam haver ali cargos, deviam haver ali posições como o chefe, o subchefe, os empregados, os que mexiam com madeira, os que mexiam com tijolos, os que mexiam com a massa, os que traziam a água, ou seja, todos os níveis da organização. E alguém pode olhar, não, mas a organização é muito boa. Se organizar é bom, se juntar é bom, falar a mesma língua é bom. Mas os homens corromperam isso. Porque o objetivo deles construírem a torre não era adorar a Deus, não era glorificar o Criador, não era tornar o nome de Deus conhecido, era tornar o nome deles conhecido. Ou seja, eles estavam construindo um império pessoal, um governo pessoal, algo que era deles mesmos, algo que se alguém passasse de longe, poderia dizer uma referência, olha, a grande torre está ali, a grande construção está ali, os homens se organizaram e fizeram, olha como ela é magnífica, olha como ela é bem construída, olha como ela é segura, até o momento em que Deus olha para aquilo ali, e é o momento em que Deus olha para aquilo, a Bíblia diz que Deus diz, tudo o que eles estão construindo é para eles mesmos, e não vai haver mais nenhum tipo de impedimento para tudo que o homem intentar fazer, e até hoje é assim, irmãos. Você anda nas rodovias, é algo tremendo. Você assiste programas, tem um programa na televisão chamado Mega Construções. O que o homem pôde construir na terra é fantástico. Você pega aqueles estádios enormes na Olimpíada da China. Quantos viram a Olimpíada da China? Aquele estádio construído chamado Ninho do Pássaro. Quantos viram isso? Levante a mão para ver. Uma obra de engenharia fantástica. Você vai a Santos, por exemplo, você passa no meio da serra, você vê aquelas pontes, aquelas estruturas de engenharia fantásticas. Ou seja, o homem tem capacidade de construir coisas fantásticas. Pega um carro, a gente olha para o carro e não dá nada, mas a engenharia do motor de um carro é algo fantástico. A engenharia da construção de um carro, enfim, irmão, o homem tem uma inteligência fantástica, e quando o homem se une, ele pode sim construir coisas gigantes na terra, mas ele não pode construir a terra, ele não pode construir vida, só Deus pode construir vida. Quando Deus olha para isso, Ele diz, olha, se o homem continuar se juntando dessa maneira, não haverá impedimento para tudo que eles quiserem fazer. Então eu vou descer e eu vou confundir a língua deles, de maneira que eles não vão mais se acertar e vão ser espalhados pela terra. Isso aconteceu há milhares de anos atrás, mas hoje o princípio espiritual é exatamente igual.
Quando você vê na televisão, no rádio, em qualquer lugar, grandes construções, grandes templos, grande isso, grande aquilo, e as pessoas dizem, olha, isso aqui é para glorificar Jesus, eu quero dizer, mas não é mesmo. A história é a mesma. Eles querem fazer o nome deles conhecido. Quem construiu isso? Quem construiu isso foi o pastor Cristiano, é lógico, só podia ser. Ele veio aqui, ele juntou o povo, ele deu uma ideia, eles fizeram uma planta e eles construíram. E pode passar daqui a 20 anos e ainda vai estar na memória de muitas pessoas quem é que fez todas essas coisas. Eu quero te dizer, isso é condenável diante de Deus. Nós acabamos de cantar porque dele, o que significa porque dele? Porque vem dele, para ele, ou seja, é devolvido a ele. E por ele, somente por permissão de Deus, você pode construir alguma coisa, você pode respirar. Você não respirou há um segundo atrás? Deus permitiu que você fizesse isso, seja você bom ou mal. Nós temos visto o retrato da Torre de Babel exatamente igual hoje. Homens reunidos, homens que fazem planos uns com os outros. Vamos construir uma grande Torre de Babel, vamos fazer o nosso nome conhecido, a nossa organização, a nossa denominação, vamos fazer isso conhecido. A Bíblia diz sobre isso, que não é bom, não é louvável o homem que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Quero dizer a você, irmão e irmã, que você não pode fazer de você mesmo grande, somente Deus pode elevar o seu nome, porque se você montar para você uma Torre de Babel, uma escadinha do sucesso ministerial da igreja ou da sua vida, a qualquer momento você será derrubado, porque os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Deus desceu e viu, falou, vou destruir isso. Isso está acontecendo agora, exatamente igual. Isso que as pessoas dizem, essa é a igreja, e não é. Deus mesmo já desceu e está confundindo. Jesus já prestou atenção? Os ministérios chamados, construídos pelos homens, eles não conseguem conversar. Você já prestou atenção nisso? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os batistas muitas vezes não conseguem conversar com os assembleanos, que não se dão muito bem talvez com a turma da quadrangular, que não se dá muitas vezes com o Jesus voltará daqui a pouco, que não se dá muito bem com as presbiterianas. As línguas já estão confundidas, porque Deus não aceita a aparência do homem. O homem, ele se impressiona com o tamanho de um prédio, com o luxo, mas quando você vai a Apocalipse e vê o próprio Senhor Jesus falando à igreja, ele diz a uma das suas igrejas, nas 7 cartas que ele enviou, eu sei que você tem pouca força, entretanto, não negaste o meu nome, eu vou abrir uma porta diante de você, que ninguém pode fechar. Quanto você está entendendo? Então a ênfase não está em construir grandes coisas, mas sim em não negar o nome de Jesus e nem o seu chamado, amém? Então é a mesma história, mas essa torre aí tem organização, tem uma organização fantástica. Essa torre aí tem recursos, tem muito recurso. Essa torre aí tem bastante gente, tem bastante gente trabalhando nela, mas Deus está confundindo as línguas. Engraçado que eles dizem uma frase aqui, vamos fazer esse nosso império crescer, para que nós não sejamos espalhados. Jesus, numa das suas últimas palavras, enquanto carne aqui nessa terra, diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aqui está dizendo, nós não queremos sair daqui. Estamos construindo uma grande torre para não sair daqui. Nós queremos ficar aqui, porque aqui é confortável, aqui é a gente que construiu, aqui a gente tem que usufruir, aqui a gente vai receber a fama, aqui a gente vai receber tudo. Como que agora eu vou construir um grande prédio, uma grande torre, e depois Deus vai me mandar para outra nação? Que coisa absurda, não quero ir. Vocês estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Está diametralmente oposto ao que Jesus falou. Enquanto aparece o Senhor dizendo, vá,
Ande por todas as nações da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá para longe, leve a minha palavra aos quatro cantos, aos quatro ventos dessa terra. Estes homens, organizados, bonitinhos, construtores, ricos, famosos, bem apessoados, diziam: vamos construir o nosso império, vamos fazer o nosso nome célebre, vamos nos fazer conhecidos e poderosos e não vamos nos espalhar. Eu quero dizer uma coisa a você, para provar que a Torre de Babel é um princípio espiritual que vem até hoje. Se há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e depois subiu à direita do Pai, e o Espírito Santo veio, batizou aqueles 120 homens e mulheres com o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro fez a primeira pregação na praça em Jerusalém. Se daquele dia em diante a igreja tivesse realmente obedecido, embora alguns anos, alguns 100, cento e poucos, 200 anos, a igreja obedeceu à risca, e a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que a igreja que obedecia a Deus, é a igreja que crescia em número, em qualidade, em quantidade, ela crescia, porque Deus dava o crescimento, Deus acrescentava à igreja, todos que iam sendo salvos a cada dia. Não era o meu talento, não era o pastor evangelista que faz o folheto, não era a banda não sei de quem, não era o pregador não sei da quanta, não, era o Espírito Santo que acrescentava, que ia acrescentando à igreja, todos que iam sendo salvos a cada dia, e aquela igreja cresceu de uma maneira extraordinária, debaixo de uma das maiores perseguições que jamais houve sobre os cristãos, a perseguição do Império Romano. Mas em algum momento, alguém deu uma ideia, baseado na Torre de Babel, que engessou, que travou o movimento de expansão da igreja. Escute, se você estuda história da igreja, se você estuda geografia bíblica, você vai saber o que eu estou dizendo. Que a igreja na época dos apóstolos, na época dos pais da igreja, ela crescia de uma maneira extraordinária. Chegou à Espanha, chegou à Itália, chegou ao norte da África, chegou à Ásia, chegou à Índia, chegou a vários lugares. Sabe o que aconteceu? O imperador romano chamado Constantino deu uma ótima ideia. Vamos declarar todo o Império Romano agora, a partir de hoje, cristão. E vamos começar a construir e construir e construir. E os cristãos começaram a entrar em caixas de cimento como essa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos podem ver? Você não encontra em nenhum lugar de Atos dos Apóstolos, nem nenhuma das palavras dos discípulos e nem do próprio Jesus, ele ordenando que se faça tal coisa. Isso é invenção romana. Os romanos que tinham paixão por construções arquitetônicas, tanto é que você pode ir a Roma e a outros lugares do mundo, onde os romanos dominaram e tiveram seu governo, você vai ver construções incríveis lá, como o Coliseu, por exemplo, como o Panteão e outros. Mas a Bíblia diz que em Atos, que a igreja crescia na rua, os cultos eram nas praças, de casa em casa. Os milagres aconteciam na rua, não precisava pagar para alguém receber um milagre, você não precisava entrar num lugar para receber um milagre, uma palavra, e no final você tem que pagar para aquele cara, porque ele veio aqui e cobra para vir. Não existia isso. A Bíblia diz que a mão de Deus era com os discípulos, eles estavam andando na rua, a Bíblia diz que Pedro andava na rua, e a sombra de Pedro curava. As pessoas traziam os doentes nas macas e colocavam nas calçadas. Por quê? Porque aqueles cristãos viviam nas ruas, espalhados, e a igreja crescia, e a fé crescia. Mas o diabo é astuto, ele colocou a doutrina da Torre de Babel, e foram construídas todas essas coisas que você já sabe bem, e aí o que aconteceu? Atrasou a volta de Jesus. Porque a Bíblia diz em Pedro, que nós podemos apressar a vinda de Deus. Se eu posso apressar a vinda de Jesus, nós também podemos atrasar. Como? A Bíblia diz em Mateus 24, irmãos. Este evangelho será pregado por testemunho a todas as nações, então virá o fim. Atrasou. Começaram a construir coisas gigantes, começaram a construir coisas.
E você vê a Torre de Babel hoje. Você vê mega igrejas, com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas. E estão todos lá dentro, glorificando e falando. Mas se alguém diz, eu quero ir ali naquela outra igreja, onde estão meus irmãos? Nós não falamos a língua deles. Eles são diferentes de nós. Eles gostam de cabelo, outros gostam de não sei do que, outros gostam de fazer isso. Eles são diferentes de nós. De onde vêm as separações que existem em nós, se não desse princípio espiritual que está aqui, irmão? Preste atenção, você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha aqui, ó. Linguagens confundidas. E assim como, eu quero dizer isso, assim como Deus destruiu e impediu a Torre de Babel de ser construída, o próprio Deus está agindo novamente e impedindo isso de crescer, para que a igreja verdadeira cresça, para que a igreja da rua, para que a igreja dos pobres, para que a igreja dos humildes, para que a igreja das nações volte. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em Gênesis 11, você vê os construtores organizados. Agora vamos para Gênesis 12. Deus havia acabado com a festinha dos homens. E agora ele aparece e fala para um homem, Abrão. Ele diz, Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Olha as diferenças. Não foram eles que se organizaram e eles que fizeram. Deus falou, Abraão, eu acabei de destruir uma torre ali, ó, que a turma estava fazendo um negócio, que eu estava fora desse negócio, viu, Abraão? Mas agora, Abraão, eu chamo você para andar comigo, para ser meu amigo, para ser meu companheiro. Eu vou falar contigo e você vai falar comigo, nós seremos íntimos. Muitas pessoas enfiaram dentro da sua cabeça, por causa do sistema, que o único ponto de contato que ele tem com Deus é essa reunião. Então, para que você vai à igreja? Eu vou à igreja para orar. Está errado isso aí, está errado. Mas você está falando que a gente não vai na igreja para orar? Não, a gente ora aqui, mas você não deve orar somente aqui. Quantos vocês estão entendendo? E na cabeça de muita gente é isso. Por que você vai à igreja? Eu vou lá porque eu leio alguns pedaços da Bíblia junto com o pastor. Está errado isso. Por quê? Porque a gente não deve ler a Bíblia? Não, nós não devemos ler a Bíblia somente aqui. Então você deve orar a todo tempo, amar a todo tempo, perdoar a todo tempo, chorar a todo tempo, pensar em Jesus a todo tempo, ler a todo tempo, jejuar a todo tempo, fazer as coisas de Jesus a todo tempo, e não somente quando você está aqui nessa reunião. Quanto você está entendendo? Porque senão você está em Babel, porque senão você não entendeu. Agora Deus aparece, não aparece para um monte de gente, 5.000 pessoas, não, Deus aparece para um homem. Fala assim, ó, eu quero iniciar uma coisa com você. Eu vou usar a sua vida, Abraão, para ensinar para as gerações futuras o que é que eu quero. Eu quero amizade, eu quero família, eu quero ser pai e eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você ande comigo e não fique numa organização, sei lá o que. Eu quero te dizer, irmão, sabe, quando você olha para a Torre de Babel, você vê uma grande organização, você vê uma construção enorme, você vê trabalho, você vê ocupação. Quantos e quantos pastores, líderes e até mesmo cristãos não têm mais tempo para ficar com Deus, porque ele está muito ocupado com as coisas da organização da igreja X, Y e H. Quantos entendem o que eu estou falando? Nós perdemos o cheiro do nosso pastor Jesus. Perdemos o contato com Deus, porque a gente está daqui para lá, não, porque o ventilador quebrou, porque nós temos que comprar título, nós temos que pagar o terreno, porque nós temos que falar não sei o quê, porque nós temos que pagar água, não sei o quê, vamos dar piso, vamos pintar, vamos não sei o quê, e quando chega no final do seu dia, você não falou com Deus. E eu sei do que eu estou falando de mim, cara. Eu sei do que eu estou falando, eu sei. A gente acaba como Marta, faz a obra para lá, para lá, para cá, mas quando a gente
bate o olho em Jesus, ele fala: ei, eu quero que você fique aos meus pés. Sou eu que farei de você uma grande nação, e não o seu braço. Como diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, mas bendito todo aquele que confia no Senhor. Ele vai fazer você crescer, e eu também. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Os homens estão impossibilitados de fazer qualquer igreja, qualquer movimento, qualquer coisa crescer. Só Deus faz a igreja crescer. Você pode entender isso? E Deus é sábio, irmão, porque se Ele solta, com perdão da expressão, se Ele solta a nossa coleira, é complicado. Está aqui, ó. Deus chama Abraão: Abraão, sai da sua parentela, da casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ensina Abraão a viver de fé. Abraão estava vendo? Não. Abraão tinha casa? Tinha família? Tinha riqueza? Tinha. Deus falou: larga tudo isso e vai para um lugar onde eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei. Deus estava ensinando Abraão a viver da fé, daquilo que ele não via, somente daquilo que ele ouvia de Deus, enquanto os outros do capítulo anterior colocavam a sua esperança naquilo que o braço e a mão deles mesmo construíam. Quantos estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6, ali perto do 17 versículo, Paulo fala a Timóteo: avisa os ricos desse mundo que não depositem a sua confiança na sua riqueza, mas sim em Deus. Não nas suas posses, mas sim em Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e eu engrandecerei o seu nome. Volta aquele versículo. Não é aprovado aquele que se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Os humilhados, aquele que se humilha, Deus o... Agora, aquele que se exalta, Gênesis 11, aquele que se exalta, Deus, derruba. Gênesis 12, aquele que se humilha, Deus exalta. Por que Abraão se humilhou? Porque ele deixou muita coisa para trás. Ele deixou família, ele deixou riqueza, ele deixou um monte de coisa para trás, para seguir uma voz que dizia: eu vou te mostrar um lugar, e eu vou te abençoar quando você chegar lá. É a história da nossa vida. Do que é que você quer participar? Da organização da Torre de Babel, ou de andar junto com Jesus todos os dias? Vida com Jesus e vida de organização. O que você quer? Abraão teve que depender de Deus cada segundo da vida dele, porque ele não sabia para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele teve que aprender a ter fé, teve que aprender a andar do lado de Deus, teve que aprender a depender de Deus para tudo. Enquanto na organização era só assinar um cheque ou só assinar um documento, e se liberava um monte de recursos para construir mais uma parede da torre em algum lugar. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo? Disse no versículo 7 que Deus aparece a Abraão, fala: Abraão, o que você está vendo, Abraão? Você está vendo uma grande torre? Abraão: não. Abraão, o que você está vendo? Você está vendo uma grande construção cheia de luzes, cheia de luz, câmera, ação? Não. O que você está vendo, Abraão? Deserto. Quando fala que ele vai à região de Canaã, na direção do Negueb, Negueb é o deserto do Negueb, que até hoje está lá. Sabe o que Abraão estava vendo? Terra, areia, seco. E um dia Deus fala: ó, você está vendo isso? E Abraão deve estar perguntando: vendo isso? O quê? Eu não estou vendo nada. Esse é um defeito nosso. Nós tributamos a bênção de Deus só naquilo que a gente está vendo acontecer. Você está vivo? Deus te abençoou hoje. Está respirando? Deus te abençoou hoje. Comeu o almoço? Deus te abençoou hoje. Está empregado? Deus te abençoou hoje.
Está sem emprego? Deus te abençoa, Deus te abençoa, Deus te abençoa, Deus te abençoa. Deus abençoa com a sua misericórdia até aqueles que não seguem a Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Escute. Sabe o que Abraão fez? Quando ele ouviu a voz de Deus, eu darei aos seus filhos isso que você está vendo. Sabe o que Abraão fez? Construiu um mega prédio, construiu o seu império. A Bíblia diz que Abraão construiu um altar. Olha, irmão, a diferença, vocês estão percebendo? Uns construíam o seu próprio império. Abraão não. Abraão, eu vou construir um altar para Deus. Eu vou colocar um sacrifício. Eu vou invocar o nome de Deus. Eu vou adorar a Deus. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou construir um altar. Eu não vou construir um buta de um negócio que será destruído por Deus. Eu vou construir um simples altar no meu quarto, no meu coração. E ali Deus será sempre adorado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A diferença entre uma coisa e outra. Entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que os homens criaram e dizem que é a vontade de Deus. Mas não é, está aqui. Ele colocou um altar, e quando fala de altar, fala de sacrifício, e fala de adoração, fala de amar a Deus. E logo depois disso, a Bíblia diz que ele passa ao oriente de Betel. Sabe o que quer dizer Betel? Uma das traduções de Betel, alguém sabe aqui? Casa de oração, casa do pão. Sabe o que significa isso? Que Deus alimentava Abraão, e não é com maná, não é com comida para encher o bucho nosso, não, com o pão vivo que desce do... Jesus falou, eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem parte comigo. Abraão foi chamado na aliança com Deus, enquanto os outros que queriam ser célebres, famosos e não sei o que, foram desmerecidos por Deus. Abraão, por obedecer e desejar andar na simplicidade junto com Deus, foi chamado pai da fé. Você sabe o que significa isso, cara? Foi chamado amigo de Deus. Muitos querem o título de bispo, outros querem o título de apóstolo, outros querem ser chamado pastor. Tem até lugar por aí, né, que é a Torre de Babel, você não pode nem chamar o cara pelo nome. Ô Eduardo. Eduardo não, pastor Eduardo. Você sabia? Tem. Ô irmão, irmão, eu não sou irmão, sou pastor. É ridículo isso. É ridículo. Isso é coisa de Torre de Babel. Você não poder chamar o irmão pelo nome dele, isso é coisa de Torre de Babel. Torre de Babel que tem isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que ele fez? Edificou um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Uma tendinha de pano, muito diferente da outra construção, né? Mas era um lugar que Deus gostava de estar. Porque Abraão estava lá. Vocês estão entendendo? Irmão, muitas coisas vão acontecer comigo, com vocês todos, e quando você, escute bem, quando você ouvir a voz de Deus, talvez você até tenha ouvido, como Abraão ouviu, larga e vai aonde Deus te mandar ir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque mais bem-aventurado é, irmão, confiar no que Deus diz, do que na voz dos homens. Você está entendendo? Quando Deus falar o seu nome, e falar, sai e vai fazer, e vem andar comigo, e constrói um altar para mim, um lugar de adoração para mim. Faz isso, vá longe, ainda que seja deserto diante dos seus olhos, mas você não está vendo que você está entrando no centro da minha vontade. Lembra Abraão e Ló, quando começou a dar problema, Abraão falou para Ló, olha, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. E Ló olhou pelas campinas assim, do Jordão, e viu aquele lugar, né, bonito, cheio de grama, rios, falou, é para lá que eu vou. Foi lá para Sodoma e Gomorra, Mané. E Abraão olhou para o deserto, eu vou para aquele deserto. Só que, escute, Deus disse a Abraão, por causa disso, Abraão, olha
até o horizonte, até onde os seus olhos podem alcançar, toda essa terra é sua. Só que tem um detalhe espiritual fantástico aqui. Abraão estava parado. Deus disse a ele: olha no horizonte, lá no limite das montanhas, lá atrás, onde seus olhos puderem alcançar, até lá eu te darei. Só que eu quero dizer uma coisa: cada passo que Abraão dava para frente, o olhar dele chegava mais longe. Vocês estão entendendo? Cada passo que ele dava para frente e ia andando, o olhar dele chegava mais longe, mais e mais longe. Enquanto os homens queriam construir o seu impériozinho, Deus chama Abraão para andar com ele e dá o mundo inteiro a ele. É isso que está escrito na Bíblia, irmão. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus.